O tribunal estava silencioso. Não aquele tipo de silêncio que acalma, mas o tipo que faz o coração bater mais forte do que deveria. Meu filho estava sentado a poucos metros de mim, com as perninhas balançando na beirada do banco de madeira. Ele tinha apenas 8 anos, mas naquele dia seu rosto parecia mais velho, como se tivesse envelhecido nos poucos minutos em que estávamos ali sentados. Damian, meu ex-marido, permanecia firme ao lado do advogado. Tinha o mesmo sorriso irônico de sempre, aquele que aparecia quando ele achava que estava ganhando. Ele olhava para frente. Não para mim. Nem acenava para nosso filho. O juiz ajustou os óculos, folheou alguns papéis e, finalmente, ergueu o olhar. Senhor Carter, disse ele, o senhor está pedindo uma mudança na guarda. Informou a este tribunal que seu filho expressou o desejo de morar com o senhor. Isso está correto? Damian assentiu com confiança. Sim, meritíssimo. Zaden me disse que não se sente confortável na situação atual. Disse que quer morar comigo em tempo integral. Meu estômago deu um nó. Olhei para Zaden. Suas mãos estavam firmemente cruzadas sobre o colo. Ele não parecia assustado, mas também não estava bem. Eu queria alcançá-lo, protegê-lo de alguma forma, mas não consegui me mover. Fiquei paralisada. E acho que uma parte dele também ficou. O juiz voltou os olhos para Zaden. Filho, disse com gentileza, isso é verdade? Você quer morar com seu pai? Tudo em mim parou. Meu coração, minha respiração, minha esperança. Eu queria gritar que não era justo fazer essa pergunta a uma criança de 8 anos, numa sala cheia de estranhos e pressão, com o pai observando como uma sombra, mas não disse nada. Eu esperei. Zaden se levantou. Não respondeu de imediato. Enfiou a mão no bolso da sua pequena jaqueta cinza, tirou algo e ergueu para o juiz ver. Era meu celular antigo. Tinha dado para ele brincar alguns meses atrás, depois que troquei de aparelho. Nem imaginava que funcionasse tão bem assim. Zaden olhou direto para o juiz. Sua voz era baixa, mas clara. Posso tocar a gravação de ontem à noite? Todos no tribunal congelaram. Até Damian se virou para olhar. O juiz inclinou-se um pouco para a frente. Gravação? Perguntou. Zaden assentiu. Sim, senhor. Do meu pai, ontem à noite. O oficial de justiça deu um passo à frente, e o juiz fez sinal para que Zaden entregasse o telefone. Mas antes disso, ele acrescentou. Eu não sabia o que fazer. Só, gravei. Para que alguém acreditasse em mim. E naquele momento, eu soube. Algo tinha acontecido. Algo que eu não vi, não ouvi, e do qual não consegui protegê-lo. E meu filho, meu menino de 8 anos, descobriu, sozinho, como se proteger. Senti todos os olhos do tribunal voltarem-se para ele. Mas Zaden não se moveu. Permaneceu de pé, ombros erguidos, os dedinhos segurando o telefone com firmeza. O sorriso irônico de Damian desapareceu. O juiz ainda não havia apertado play. Ele olhou para Damian, depois para mim, e então voltou os olhos para Zaden. Tem certeza de que quer compartilhar isso com o tribunal? Perguntou. Zaden assentiu. Minha garganta estava seca, e meus punhos cerrados no colo. Seja lá o que estivesse naquele telefone, seja lá o que Damian tivesse dito, meu filho teve coragem de trazer aquilo para cá diante de estranhos, diante do próprio pai. Olhei para ele. Olhei de verdade. E vi algo que me destruiu por dentro. Ele não estava apenas com medo. Ele estava lutando. Por mim. Pela verdade. O juiz finalmente apertou o play. E, depois disso, nada mais foi como antes. As pessoas sempre me perguntam por que fiquei com Damian por tanto tempo. Eu não tenho uma resposta simples. O amor nem sempre segue uma linha reta. Às vezes, é um nó que vai se apertando aos poucos, tão devagar que você nem percebe até o momento em que já não consegue mais respirar. Nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Ele era confiante, engraçado, o tipo de homem que dominava qualquer ambiente. Me fez sentir vista de uma forma que ninguém nunca tinha feito antes. Naquela época, eu não percebia que algumas pessoas só enxergam você para encontrar o ponto certo onde podem te quebrar.
O controle começou de forma sutil. Ele não gostava de alguns dos meus amigos, dizia que era uma influência. Queria que eu ficasse mais em casa. Dizia que mulher de verdade prioriza a família. Quando engravidei do Zaden, tudo piorou. Parei de trabalhar. Ele disse que cuidaria de tudo. Mas tudo tinha um preço: minha independência, minha voz, minha paz. Quando Zaden ainda era pequeno, eu mal me reconhecia. Não me era permitido ter um cartão de débito. Eu não podia dirigir sem antes avisá-lo. Se usava maquiagem, ele perguntava quem eu estava tentando impressionar. Se não usava, dizia que eu era relaxada. Não importava o que eu fizesse, nunca era o suficiente. Nunca era certo. A gota d'água veio numa noite em que Zaden derramou suco no carpete. Ele tinha só 5 anos. Damian ficou em pé sobre ele, gritando tão alto que as paredes pareciam tremer. Me coloquei no meio dos dois, tremendo, e disse: "Não grita com ele desse jeito." Damian se virou para mim com aquele olhar que eu já tinha visto tantas vezes. Naquela noite, arrumei uma mochila, peguei meu filho e fui embora. Ficamos 2 semanas na casa da minha mãe, até eu conseguir um pequeno apartamento de um quarto nos arredores da cidade. Não era muito, mas era nosso. Consegui um emprego de meio período na biblioteca durante o dia e limpava escritórios à noite. Foi difícil. Tinha dias em que eu mal conseguia dormir. Mas eu era livre. E, mais do que tudo, Zaden estava seguro. Minha mãe, Evelyn, virou nossa base. Ela cuidava do Zaden enquanto eu trabalhava, ajudava com a lição de casa, fazia o jantar. Ela se manteve em silêncio durante o tempo em que estive com Damian, mas depois que saímos, ela me disse a verdade. "Eu nunca quis interferir", ela falou, "mas rezava todas as noites para que você saísse antes que as coisas piorassem." No começo, Damian não brigou pela guarda. Nos 2 primeiros anos, via Zaden em fins de semana alternados e sempre agia como se estivesse me fazendo um favor. Mas algo mudou 6 meses atrás. Ele apareceu com um terno novo e um advogado. Disse que queria a guarda total. Alegou que eu era instável. Disse que Zaden havia lhe contado que queria morar com ele. Foi como levar um soco no estômago. Eu sabia que não era verdade. Zaden amava a vida que tínhamos. Tínhamos nossas rotinas, nossas risadas, histórias para dormir e panquecas aos sábados. Ele nunca disse que queria morar com Damian. Mas eu também sabia o quanto Damian podia ser convincente quando queria. Ele sempre foi 2 pessoas, o encantador que o mundo via e o homem com quem eu vivia quando as portas estavam fechadas. As semanas antes da audiência foram cheias de tensão, dúvidas e medo. Zaden começou a ter dificuldade para dormir. Se apegava mais a mim, fazia perguntas estranhas sobre tribunais e juízes. Uma noite, ele entrou na minha cama e sussurrou: "E se alguém mentir, e as pessoas acreditarem?" Virei-me para ele, acariciei seus cabelos e respondi: "Então a gente conta a verdade. É isso que a gente faz, mesmo quando é difícil." Ele assentiu com a cabeça, mas não disse mais nada. Eu não sabia na época, mas ele já carregava o peso do que Damian havia lhe dito. Ele já estava se preparando para contar a verdade, quando isso mais importasse. Na manhã do julgamento, ele vestiu o casaco cinza que Evelyn tinha passado na noite anterior. Me perguntou se podia levar o celular antigo que eu tinha dado a ele. Eu disse que sim, sem pensar muito. Ele usava aquele telefone para ouvir música e jogar joguinhos. Jamais imaginei que aquele aparelho seria a chave de tudo. Naquele tribunal, com as mentiras de Damian ecoando no ar e o juiz nos observando como se pesasse o futuro numa balança, eu fiquei ali sentada, rezando. Não para que acreditassem em mim. Nem mesmo por justiça. Rezei para que meu filho se sentisse seguro bastante para falar sua verdade. E de alguma forma, mesmo com apenas 8 anos, ele fez mais do que falar, ele provou. No dia em que o advogado de Damian me entregou os papéis da guarda, deixei-os cair dentro da pia da cozinha e vomitei. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar a beirada da bancada. Zaden estava na escola. Eu tinha 4 horas até buscá-lo. 4 horas para me recompor. 4 horas para entender como eu ia sobreviver a mais uma guerra com um homem de quem eu mal tinha conseguido escapar. Liguei para minha mãe primeiro.
Ela chegou com chá de camomila e aquela pasta velha cheia de anotações legais do tempo em que passou pelo próprio divórcio. Ela me sentou, pegou minha mão e disse: vai ser difícil, mas não é impossível. Você tem a verdade do seu lado. E você tem o Zaden. Zaden. Era isso que mais me dava medo. Ele tinha só 8 anos. Não sabia o que era um tribunal, nem entendia o que significava custódia. Ele só queria jogar futebol depois da escola e comer waffles de chocolate nos sábados de manhã. Eu não queria arrastá-lo para esse conflito, mas não tinha escolha. No começo, Damian estava calmo. Calmo até demais. Apareceu para buscar Zaden no fim de semana com roupa nova e brinquedos que eu não podia comprar. Sorria largo, dizia que só queria o melhor para o nosso filho. Mas quando Zaden não estava olhando, ele se aproximou de mim e sussurrou: você acha mesmo que vão deixar ele com alguém que trabalha meio período e mora numa caixa de sapato? Não respondi. Fechei a porta e fiquei sentada no sofá por 2 horas, olhando para a entrada como se ela nunca mais fosse abrir. Mas abriu. Zaden voltou quieto. Foi direto pro quarto. Mal falou comigo. Nos fins de semana seguintes, o silêncio só aumentou. Ele parou de contar o que fazia com Damian. Tremia quando eu perguntava como tinha sido. Uma noite, ouvi ele chorando no travesseiro. Sentei na beira da cama e perguntei o que estava acontecendo. É errado não querer morar com alguém que é seu pai? Fiquei paralisada. Não, eu disse. Não é errado querer se sentir seguro. Ele se virou e me olhou nos olhos. E se ele ficar bravo se eu disser isso? Eu queria dizer que ele não precisava se preocupar, que o juiz ouviria, que tudo ia ficar bem. Mas eu não podia mentir para ele. Então só segurei sua mão e disse: aconteça o que acontecer, eu nunca vou parar de lutar por você. 2 semanas antes da audiência, Zaden começou a fazer perguntas. O que um juiz fazia? Quem podia falar? Ele teria que falar também? Expliquei da forma mais suave possível, dizendo que o juiz só queria entender o que era melhor para ele. Ele assentiu, como se tivesse entendido, mas eu vi o medo nos olhos dele. Então veio o último fim de semana antes do julgamento. Damian chegou bem cedo com sua SUV, como se quisesse nos pegar desprevenidos. Zaden não queria ir. Se agarrou a mim e disse que estava com dor de barriga. Por pouco não o deixei em casa, mas Damian ficou ali na varanda, de braços cruzados, me encarando como se me desafiasse a dizer não. Zaden saiu devagar. Eu assisti tudo da janela. Eles não sabiam que eu podia ver. Damian se abaixou, ficou com o rosto a centímetros do de Zaden e falou algo, rápido e baixo. Zaden não respondeu nada. Apenas entrou no carro. Quando voltou no domingo à noite, ele não era o mesmo. Estava calado, retraído, calmo demais para uma criança de 8 anos. Não jantou. Ficou sentado no chão da sala, mexendo no celular velho que eu tinha dado para ele. Perguntei se estava tudo bem. Ele assentiu, disse que estava cansado e foi dormir cedo. Aquela foi a noite anterior ao julgamento. Eu não consegui dormir. Fiquei deitada na cama olhando pro teto, me perguntando o que Damian teria dito para ele, se o teria ameaçado. Eu não tinha provas. Só um pressentimento. Aquele tipo de sensação que você sente no fundo do estômago e não consegue ignorar. Na manhã seguinte, Zaden vestiu o paletó e me pediu o celular de novo. Perguntei por quê. Ele deu de ombros e disse: talvez eu queira ouvir música. Fomos até o tribunal em silêncio. Minhas mãos estavam brancas de tanto apertar o volante. Zaden ficou no banco de trás, olhando pela janela. Olhei para ele pelo retrovisor. Seu rosto estava neutro, mas os dedos seguravam o celular com força. Quando entramos no tribunal, Damian já estava lá, sentado com seu advogado. Ele se virou e sorriu para mim como se fôssemos velhos amigos. Meu estômago virou. O juiz entrou. O oficial de justiça ordenou silêncio. Papéis foram embaralhados. Advogados cochichavam. Então Damian se levantou e falou: Zaden me disse que quer morar comigo. Disse que não se sente seguro com a mãe. Parei de respirar.
Fechei as mãos com força no colo. Não ousei olhar para Zaden. Então o juiz se virou para ele e perguntou: é verdade? Zaden se levantou devagar, em silêncio. Enfiou a mão no bolso do paletó, tirou o celular velho e o estendeu. Posso tocar a gravação de ontem à noite? O juiz olhou surpreso, inclinou a cabeça, baixou os óculos para enxergar melhor o aparelho na mão de Zaden. Que gravação é essa, filho? Perguntou. Zaden não gaguejou. Sua voz não era alta, mas era firme. É de ontem à noite. Meu pai disse uma coisa, e eu não sabia se alguém ia acreditar em mim, então eu gravei. A sala ficou em completo silêncio. Até Damian parou de cochichar com o advogado. Se inclinou para frente, olhando pro celular como se ele tivesse o traído. O juiz assentiu com um leve movimento de cabeça. Traga o telefone aqui. Zaden atravessou a sala sem olhar para ninguém. O som dos tênis dele raspando no chão ecoou pelas paredes. Ele colocou o telefone com cuidado na mesa do juiz e voltou para o seu lugar ao meu lado. Seus ombros estavam tensos, e ele não tirava os olhos do chão. Estendi a mão e a apoiei levemente sobre a dele. Ele não olhou para mim, mas apertou meus dedos. O juiz apertou o botão de play. No início, só se ouvia estática. Então, a voz de Damian preencheu a sala fria, dura. Se você não disser que quer morar comigo, juro que vou fazer sua mãe desaparecer. Você entendeu? Veio a voz de Zaden, trêmula, mas clara. Mas eu quero ficar com a mamãe. Damian respondeu. Isso não é escolha sua. Você é só uma criança. Diga o que eu mandei ou vai ser pior para ela. A sala pareceu inclinar para o lado. Ouviu-se um som vindo da galeria, um suspiro, talvez mais de um. O advogado de Damian virou-se para ele com os olhos arregalados. O rosto de Damian ficou rígido, a boca entreaberta, como se ele mesmo não acreditasse no que acabará de ouvir. Olhou para mim, depois para Zaden, depois para o chão. O juiz não se mexeu. Reproduziu a gravação de novo, do início ao fim. Ninguém disse uma palavra. Quando terminou, ele tirou os óculos e cruzou as mãos. Essa é sua voz, Sr. Carter? Damian abriu a boca, mas nada saiu no começo. Depois de um instante, murmurou. Parece que sim, mas... O senhor ameaçou seu filho ontem à noite? Interrompeu o juiz, com o tom mais firme agora. Damian olhou para o advogado, que se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido, mas o juiz já havia se virado para mim. Senhora Rei, seu filho já expressou preocupação com a própria segurança antes disso? Assenti. Sim. Ele estava com medo, especialmente depois das visitas com o pai. Parou de dormir, me perguntava se alguém acreditaria na verdade. Olhei para Zaden. Seus dedinhos ainda seguravam os meus. Ele se sentou um pouco mais ereto. O juiz olhou para a sala e disse: Preciso de um momento para analisar isso. O tribunal entra em recesso por 15 minutos. O som do martelo ecoou seco. As pessoas se levantaram. Os advogados se movimentaram. Mas eu não consegui me mexer. Minhas pernas não respondiam. Olhei para o meu filho, ainda atordoada. Você gravou aquilo? Sussurrei. Ele assentiu. Eu não sabia se eles iam acreditar em mim. Só pensei que talvez acreditassem em mim se fosse por ele. Os olhos de Zaden se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Eu puxei para os meus braços e o abracei com toda a força que consegui, sem chamar atenção. Do outro lado da sala, Damian continuava olhando fixamente para frente. Seu advogado já recolhia os papéis. Toda a confiança com que ele entrou naquela sala havia desaparecido do seu rosto. Evelyn se aproximou da galeria. Ela não havia dito uma palavra durante toda a audiência. Se agachou ao nosso lado e sussurrou. Você criou um menino muito corajoso, Marley. Assenti, ainda tentando processar o que acabará de acontecer. Eu entrei naquele tribunal com medo de perder tudo. E, no fim, foi o meu filho de 8 anos quem se levantou e fez o que eu jamais poderia ter imaginado. Ele disse a verdade quando mais importava. Não foi apenas a voz de uma criança que eles ouviram. Foi prova.
Foi coragem. Quando o tribunal retomou, eu ainda não sabia o que o juiz diria. Mas eu já não estava com medo. Zaden tinha feito sua escolha. E ele havia agido. E, ao fazer isso, ele mudou o equilíbrio de poder naquela sala de um jeito que nem mesmo Damian pôde reverter. Não vencemos o caso naquele exato momento. Mas tudo mudou a partir dali. Quando o juiz voltou do recesso, a sala mergulhou em silêncio novamente. Sentei com as mãos entrelaçadas no colo, ainda sentindo o calor dos dedinhos de Zaden nos meus. Ele se encostou em mim, exausto, mas sereno como se já tivesse enfrentado a coisa mais difícil da vida. O juiz Kalarra ajustou a cadeira, olhou para o outro lado da sala com uma seriedade que não estava lá antes. Seu olhar percorreu o oficial de justiça, os dois advogados, e por fim se fixou em Damian. Revisei a gravação várias vezes, disse ele. Não tenho dúvidas de que é autêntica. Senhor Carter, sua voz, suas palavras e sua intenção estavam claras. Damian se remexeu na cadeira. Seus olhos procuraram o advogado, que agora estava imóvel ao lado dele. O senhor ameaçou uma criança para influenciar o resultado deste processo, continuou o juiz. Tentou manipular seu filho para que mentisse diante deste tribunal, sob o falso argumento de que queria morar com o senhor. Isso não é apenas profundamente perturbador, é também uma violação direta dos padrões éticos que este tribunal espera de qualquer pai ou mãe que pleiteie a guarda de um filho. Damian abriu a boca, como se fosse tentar se defender. Mas o juiz levantou a mão, cortando-o. O senhor não falará novamente neste tribunal, a menos que eu lhe faça uma pergunta direta. Entendeu? Damian assentiu, o maxilar travado. Então o juiz se voltou para Zaden. Sua voz suavizou. Jovem, o que você fez hoje exigiu muita coragem. Um tribunal pode ser um lugar assustador até para adultos, imagine para uma criança da sua idade. Mas você falou a verdade. Ajudou este tribunal a enxergar o que estava de fato acontecendo. E eu quero que você saiba que eu ouvi você. Zaden não respondeu com palavras. Apenas assentiu com os olhos arregalados. Olhei para ele e apertei sua mão de novo. Ele não soltou. O juiz então se dirigiu aos advogados. Diante das evidências apresentadas hoje, nego o pedido de custódia total feito pelo Sr. Carter. A partir deste momento, todos os direitos de visita estão suspensos até que seja realizada uma revisão formal. O Sr. Carter deverá passar por uma avaliação psicológica e completar um programa de educação parental antes que visitas supervisionadas sejam sequer consideradas. Damian soltou o ar com força e recostou-se na cadeira, o rosto pálido. O juiz prosseguiu, agora se dirigindo ao meu advogado. A senhora Rei demonstrou oferecer um ambiente estável e acolhedor para o filho. À luz do que foi revelado hoje, não vejo motivo algum para interromper isso. A guarda física e legal continua exclusivamente com a mãe. Esta decisão é definitiva até nova avaliação, e qualquer contato futuro entre o Sr. Carter e o menor dependerá única e exclusivamente deste tribunal. Senti meu peito se expandir com uma respiração que eu nem sabia que estava segurando. Não era apenas alívio. Era justiça. Pela primeira vez em anos, alguém viu as mentiras de Damian pelo que realmente eram e eu não precisei me desgastar tentando provar isso. E a pessoa que tornou tudo isso possível estava sentada bem ao meu lado, ainda segurando minha mão. O juiz se levantou e bateu o martelo. Tribunal encerrado. As pessoas começaram a se mover. Os advogados juntaram seus papéis. O oficial de justiça deu um passo à frente, mas eu continuei ali, imóvel. Virei-me para Zaden e segurei seu rostinho entre as mãos. Você foi tão corajoso, sussurrei. Estou tão orgulhosa de você. Você não precisava fazer isso, mas fez. Ele me olhou, os olhos brilhando com uma emoção que ainda não tinha demonstrado. Eu só queria que eles soubessem a verdade, disse-lhe baixinho. Eu não queria que você se machucasse. Meu coração se partiu e se reconstruiu no mesmo instante. Puxei-o para os meus braços e o abracei ali mesmo, no meio daquele tribunal frio, entre paredes estéreis e todo o peso do que vivemos até aquele dia. Damian passou por nós ao sair, com o rosto vazio. Não disse uma palavra. Zaden nem olhou para ele. Nem precisava. Evelyn nos encontrou no corredor. Ela abriu os braços e Zaden correu até ela.
Ela o envolveu em um abraço tão cheio de amor que, por um segundo, parecia que aquilo poderia nos levantar do chão. Saímos juntos do tribunal. A luz do sol bateu no nosso rosto assim que pisamos na calçada. Xaden olhou para mim, e eu vi novamente o menino que eu conhecia. Aquele que ria de desenhos animados, pedia mais calda no café da manhã e inventava músicas sobre o nosso gato. O medo tinha desaparecido. Aquele foi o dia em que tudo mudou. Não porque o juiz decidiu a meu favor, mas porque meu filho encontrou sua voz e usou quando mais importava. O caminho de volta para casa foi tranquilo. Xaden estava no banco de trás, olhando pela janela, com o cinto bem preso sobre o peito. Eu olhava para ele pelo retrovisor a cada poucos minutos, só para confirmar que ele estava bem. Ele não falou muito. Mas não estava mais com medo. Seus ombros estavam relaxados. As pequenas mãos cruzadas com calma sobre o colo. Era tudo o que eu precisava ver. Quando chegamos em casa, Evelyn já tinha aquecido uma panela de canja de galinha. Ela não disse nada quando entramos. Apenas nos abraçou, beijou a testa de Xaden e me entregou uma tigela quente, como se aquele fosse o jeito silencioso dela dizer: "Agora vocês estão seguros." Mais tarde, naquela noite, coloquei Xaden na cama. O quarto dele estava cheio de seus livros favoritos, bichinhos de pelúcia e o velho cobertor que ele se recusava a largar. Aquele com os cantos desfiados e remendos de super-heróis. Ele se enfiou debaixo das cobertas e me olhou. "Eu tô encrencado?" perguntou. "Não, querido", respondi, sentando ao lado dele. "Você não está encrencado. Você disse a verdade. E dizer a verdade nunca é errado." Ele hesitou, depois sussurrou: "O papai vai ficar bravo?" Não respondi de imediato. Olhei para o rostinho dele ainda tão novo, mas marcado por coisas que nenhuma criança deveria carregar. Passei a mão em seu cabelo e disse: "Pode ser que sim. Mas o que ele fez foi errado. E o que você fez foi certo. Ficar bravo com a verdade não faz dela menos verdadeira." Ele assentiu devagar e virou de lado. Fiquei ali com ele até que adormecesse. Observei seu peito subir e descer, calmo e estável. Eu queria guardar aquele momento para sempre. Depois de tudo que passamos, meu filho finalmente podia descansar. Nas semanas seguintes, Damien tentou entrar em contato. O advogado dele ligou 2 vezes. Nas 2 vezes, eu encaminhei para a ordem judicial e desliguei. Eu não tinha mais medo dele. O medo tinha sido substituído por algo mais forte. Determinação. Xaden voltou a sorrir mais. Pediu para andar de bicicleta de novo. Quis waffles no sábado e até roubou chantilly da geladeira achando que eu não estava vendo. Ele falava sobre a escola, sobre o corte de cabelo esquisito do amigo Xaden, sobre como queria ser astronauta, ou talvez designer de videogames. Ele riu uma risada profunda, daquelas que eu não ouvia fazia meses. Numa noite, enquanto lavávamos a louça, ele disse: "Acho que quero ser advogado." Eu ri. "Você seria ótimo nisso." Ele sorriu. "Eles escutam quem fala a verdade, né?" Larguei o pano de prato, deixei cair no chão, e o puxei para perto. "Sim. E os melhores advogados protegem as pessoas que precisam ser ouvidas." Naquela noite, sentei no sofá com um diário antigo, que eu não abri havia anos. Folheei até encontrar uma página em branco e escrevi: "Meu filho nos salvou. Não com raiva. Não com vingança. Com a verdade." Ele me lembrou que coragem nem sempre grita. Às vezes, ela é uma voz calma, clara e firme, dizendo o que precisa ser dito no momento exato. Xaden não apenas ajudou o tribunal a enxergar a verdade. Ele me ajudou a me reencontrar forte, capaz, inteira. Não quebrada. Não indefesa. Eu sobrevivi à tempestade, mas ele caminhou ao meu lado. E, no fim, foi ele quem se levantou. As pessoas falam muito sobre proteger as crianças. Mas às vezes, são as crianças que nos protegem. Às vezes, são elas que nos mostram o que significa permanecer firme, enfrentar o medo, manter-se de pé quando tudo dentro de você quer fugir. Nunca vou esquecer a expressão no rosto dele naquele tribunal. Nunca vou esquecer o som da sua voz dizendo:
Posso tocar a gravação de ontem à noite? E nunca vou esquecer como o mundo mudou por causa disso. Essa história não é só sobre uma batalha pela guarda. É sobre a verdade. É sobre coragem. E é sobre o menino de 8 anos que escolheu ser corajoso quando isso era o mais importante. Naquele dia, o juiz ouviu a voz de Xaden. Mas, mais importante do que isso, Xaden também ouviu a própria voz e acreditou nela. Se essa história tocou você, se te lembrou da força silenciosa que tantas crianças carregam ou das batalhas que muitos pais enfrentam em silêncio, compartilhe. Tem outras pessoas que precisam ouvir isso. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga: o que mais mexeu com você nessa história? Eu leio cada um deles. E, se ainda não fez isso, clique em curtir. Isso ajuda mais gente a encontrar essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias reais e poderosas como essa. Toda semana, compartilho momentos que provam que a verdade, a coragem e o amor ainda vencem. Obrigado por assistir. E, para todos que estão lutando em silêncio, espero que isso lembre você de que a sua voz importa.